esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, e caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao discípulo impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: porque nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração, alegria ao coração. Quero começar essa homilia fazendo uma pergunta. Fique tranquilo, você compreenderá depois. Olha para a tua direita e para a tua esquerda, e rapidinho. O que você enxerga em si? Está enxergando uma pessoa aí? O que mais? Cadeira. Se tiver perto de uma mulher, uma bolsa desse tamanho. E essa bolsa tem de tudo, né? Tem alguns que até brincam que a bolsa de mulher, o feixe tinha que ser embaixo, que tudo que quer está no fundo.
Não necessariamente olhando para a direita, para a esquerda, ou para a sua frente, ou para trás, você está vendo necessariamente uma pessoa. E além de pessoas, está vendo cadeira, bolsa. Quem está aí com a garrafinha de água, está com a garrafa de água, e assim por diante. Aquilo que é material, necessariamente você está enxergando. Mesmo os que estão lá atrás, no fundo do rincão do meu Senhor, estão enxergando o padre, pequenininho, que eu não sou tão grande, né? Mas também não sou assim tão pequeno, né, Dani? Não é assim aquele gigante, mas também não é assim. 1,69 m. Então está enxergando o padre, percebe que o padre está com um negócio na mão chamado microfone. Aqui à minha frente tem uma caixa, atrás de mim tem o altar, em cima do altar os castiçais, vela, cruz. Aqui a imagem belíssima de Nossa Senhora de Fátima, depois a imagem de São Bento, tem uma velinha acesa aqui, tem aqui uma flor linda aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso é o que nós estamos vendo do ponto de vista humano, material. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que muitas vezes nós, como bons católicos, esquecemos. Essa é a realidade material que nós enxergamos. Porém, viu, Dani? Existe uma realidade chamada realidade espiritual, que nós não enxergamos com esses olhos aqui não, ó. Com os zóio, não enxerga não. Mas é possível enxergarmos pelos olhos da fé. Aqui aproximadamente tem umas 1000 e poucas pessoas nesse espaço, no rincão do meu Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nesse mesmo espaço do rincão do meu Senhor, tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que nós não estamos vendo. Sabiam disso? Santa Catarina, quando teve a visão, e é uma graça de Deus, ela via, sobretudo na missa, era um momento que tinha mais anjos, sobretudo no momento da consagração, os anjos, milhares e milhares e milhares e milhares, rodeado o altar, adorando o corpo e sangue de nosso Senhor. É preciso nós entendermos que existem duas realidades: a realidade humana, material, que é possível ser vista com esses olhos, como diz o ditado popular, com esses olhos que a terra há de comer. Existe essa realidade humana que é possível ver com os olhos, e a realidade espiritual. Qual é o problema nosso? Que nós achamos que só existe a realidade material que nós estamos vendo. Com isso, às vezes nós não nos policiamos, nós não vigiamos, porque assim como existem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos de Deus, que adoram a Deus dia e noite, também existem anjos do mal, que é Satanás e seus demônios. É preciso entender isso. Há milhares de anjos, anjos de luz, anjos de Deus, mas também anjos com os seus demônios. E eu estou falando eu estou falando aqui de verdade, de fé, tá? Eu não estou falando de coisa do Padre Helenildo Pereira. Não, estou falando de coisa de fé católica, apostólica, romana. A realidade humana e a realidade espiritual. E entre as realidades espirituais há os anjos. E nós podemos classificar, e aqui eu estou minimizando, simplificando, para que a coisa não fique longa. Existem os anjos decaídos e os anjos de Deus, que contemplam a face de Deus sem cessar todo dia. É preciso entender que existem esses dois tipos, e assim eu vou simplificar a linguagem, tá? Esses dois tipos de anjos.
E me desculpe pela simplificação da linguagem, é só para você entender dois tipos: anjos bons e anjos maus. Quem são os anjos maus? Demônio e os seus parceiros, seus amigos. Quem são os anjos bons? Aqueles que contemplam sem cessar a face de Deus. Mas para início de conversa, eu quero que você entenda isso, que existem duas realidades: material e a realidade espiritual. Entendendo isso, nós podemos continuar. Tendo consciência que existe essa realidade espiritual, nós devemos estar atentos. Um parêntese: nosso querido, amado, nosso futuro doutor da igreja, que não é ainda porque está vivo, mas o será no tempo oportuno, Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele vai dizer uma frase que é muito significativa, que traduz o que o Padre Helenildo está dizendo, que eu estou só parafraseando nosso amado Papa Emérito Bento XVI, que ele vai dizer: a realidade espiritual é muito mais real do que a realidade material. Vou repetir: a realidade espiritual, viu, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, acólitos, coroinhas e leitores, músicos, Lucas, Dani, teu nome eu não peguei, Manu, agora eu já sei, e todo mundo que está aqui presente, a realidade espiritual é muito mais real do que a realidade material. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo material. Porque o mundo material, com o tempo acaba. Tudo tem data de validade, inclusive o nosso corpo. O que é eterno é a nossa alma. No céu necessariamente teremos um corpo glorioso. Mas não é catequese de hoje, vamos deixar para outro dia. Então tudo aquilo que é material tem data marcada. E aquilo que é espiritual não, o espiritual não acaba, o espiritual não envelhece. O espiritual não envelhece. Portanto, o espiritual é muito mais real, é muito mais verdadeiro, é muito mais significativo. Se nós entendermos isso, faz toda a diferença. Aí você entende a loucura dos santos, que desprezam tudo deste mundo e volta para quê? Para aquilo que é espiritual, para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno. É porque eles entenderam que o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. Entenderam que Bento XVI conseguiu traduzir de forma simples. Mas embora nós, daquilo que nos interessa para esta noite, para esse momento, para esta homilia, tendo consciência que existe a realidade espiritual, é preciso que nós estejamos atentos às ciladas daquele que é o inimigo de Deus por excelência, ou seja, Satanás, demônio. E é impressionante que nós nem gostamos de ouvir essa palavra. Padre, substitua por outra coisa, que a palavra demônio, Satanás é feio demais, padre. É feio mesmo, viu? É horrível, mas inclusive vocês pais ensinem para os vossos filhos que existe Satanás, existe o demônio, que é o inimigo de Deus, que esse inimigo de Deus tenta a todo momento, procura a todo momento tirar os filhos de Deus da presença de nosso Senhor. Você, pai, tem que ter consciência disso, viu? E ensine para os vossos filhos. Ensine que existe Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus que é infinitamente amor, é infinitamente misericórdia. Mas também ensine que existe o capiroto, demônio, ou qualquer apelido que a gente quiser colocar nele, porque todo apelido é pouco. Todo apelido para Satanás é pouco. Mas vamos chamar de capiroto, fica mais fácil. Então tem o capiroto, que é inimigo de Deus e quer a todo custo nos afastar da presença de Deus. Nós vemos no Evangelho uma criança oprimida pelo capiroto. O Evangelho narra isso.
Jesus pergunta: quando é que esse menino está assim? Ou seja, já tinha crescido desde criança. Olha só a capacidade que Satanás tem, que o capiroto tem, inclusive de oprimir uma criança. E o Evangelho vai dizer que várias vezes lançou no fogo, lançou na água, querendo tirar a vida, e já não sabia mais o que fazer, e leva até Jesus. E quando o capiroto vê Jesus, ele fica tremendo os pés já, sabia que Jesus ia dar fim nele, e de fato Deus libertou. Mas olha só, o poder que Satanás tem de destruir a vida de uma pessoa. Isso nós não podemos esquecer, a gente tem que ter consciência disso. O demônio tem poder de destruir a vida de uma pessoa. Com isso, nós não devemos nos assustar. Padre do céu, eu vou voltar dessa missa, não vou nem dormir. Os jovens aí: padre, eu vou dormir com o papai e a mamãe no meio. Não vou dormir só não. Depois que eu estou falando esse negócio aí. Não, mas não é para ter medo não, que eu tenho uma boa notícia. Eu não terminei ainda a conversa. Nós estamos só começando, né, Dani? Nós estamos só começando, né, Lucas? O demônio tem poder? Tem, sim. Mas um poder limitado. Repito, o demônio tem poder? Sim. Mas que poder? Limitado. Logo podemos concluir que o poder do demônio, do capiroto, é infinitamente menor do que o poder de Deus. Portanto, se você, se eu, se nós estamos revestidos da graça de Deus, o capiroto não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Olha que boa notícia! Nenhum, poder nenhum. É um cachorro amarrado na corrente, que late, que faz barulho, mas só roda para lá e roda para cá, e não pode fazer nada. Esta é a boa notícia. Ele faz muito barulho, mas aqueles que estão em Deus, ele não pode. Sobretudo aqueles que são consagrados a Nossa Senhora. O demônio odeia a Nossa Senhora, não quer nem chegar perto dela. E quando chega, Nossa Senhora chega dando voadora nele. Quando Nossa Senhora chega, já chega ó, dando voadora. Mas ele não fica perto de Nossa Senhora nem cavaca tussa. Mas não fica mesmo, não é doido? Porque Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Portanto, você quer ser protegido de Satanás, perto de Nossa Senhora, viu? Um conselho que eu dou para você: fique perto dela, que o demônio não chega perto de quem está perto de Nossa Senhora. Vamos aplaudir a Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos proteja, que ela cuide de todos nós. Então, essas duas coisas: primeiro, consciência que o demônio tem poder, porém uma consciência que o poder dele é infinitamente menor do que o poder de Deus. Porém, ter consciência que ele tem poder, e poder inclusive para destruir a nossa vida. Quantos casamentos acabaram? Pai, foi por ser vergonhice, traiu porque é sem vergonha, sem vergonha. Nós usamos essa expressão. Pode ser também, mas não só. É tentação. Nós não podemos esquecer que o inimigo de Deus quer nos tirar da presença de Deus. Portanto, ele tenta as famílias, as pessoas bem casadas que se amam, tentam para se separar, para destruir. Às vezes o homem é feio que só uma briga de foice, feio que só dá surra na mãe, e aparece uma loira linda. Você já sabe que é tentação, só pode, não é possível. Por aí você detecta, é tentação. O cabo é feio, só uma bicicleta, feio que só uma bicicleta dentro do saco. E uma mulher linda, bonita, apaixonada, é tentação, a dar de identificar, pelo amor de Deus, seja mais inteligente. E o demônio, ele é esperto, viu? Não vai tentar com outra mais feia, não, dificilmente. Sempre vai tentar com uma mais bonita.
mais carinhosa, mais estilosa, uma que anda com salto mais alto. É assim, ou tu acha que vai tentar de qualquer jeito? O demônio, a todo momento, ele tenta nos tirar da presença de Deus. Mas as mulheres também. Passa aquele homem maior do que o padre Helenildo, maior, mais musculoso, e o marido franzinozinho, rapaz, não dá R$1 por ele, não dá um chá. Pensou que não, esse homem grande, musculoso, estiloso, que nós homens não falamos que o outro é bonito, no máximo que é estiloso. Pensou que não se apaixona por você, mulher. Cuidado, é tentação. Se você tem compromisso, se você é casada, é tentação, e tentação do demônio. Porque senão a gente acha que é só ser vergonhice. Não, ah não, só quis. Não, nós temos que entender que existe o inimigo de Deus que nos tenta. Esteja atento, atenta às provocações do inimigo, às tentações do inimigo, que a missão dele é essa, nos tirar da presença de Deus. Quantos padres deixam o ministério? Meu Deus, eu tenho noção do qual é a batalha espiritual envolvendo um sacerdote? Você tem noção? Por isso que a igreja inteira reza todo dia pelo sacerdote. Inclusive na oração eucarística se reza pelo bispo, e na pessoa do bispo por toda a igreja, por todo o clero. A tentação que é, porque imagina um padre que deixa de exercer o seu ministério, o mal que através do sacerdócio, de cada sacerdote, quantas graças, qual o valor de uma missa, qual o valor de 2 missas, qual o valor de 10 missas, qual o valor de 1000 missas? Tem noção do valor espiritual de cada missa? Qual o valor espiritual de cada confissão? 2 padres estão atendendo ali. Quando o Padre, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu tem noção do que é isso? Tu se acha que Satanás quer que tenha padre na praça? Mas não quer mesmo, não é doido? Não quer mesmo. É preciso nós termos consciência disso. E se vocês tiverem consciência disso, e agora é um vocês apontando mesmo, vocês iam rezar mais por nós, viu? Ah, Padre, o Senhor que se vire. Não, pelo amor de Deus, não, reze por nós, sacerdote, nos sustente na oração, que a batalha é muito forte, é muito grande, e nós precisamos perseverar até o último instante da vida, mesmo que possamos suar sangue, precisamos perseverar até o fim, mas só iremos perseverar até o fim, se formos sustentados pela sua oração, porque a batalha é tão grande, se nós não formos sustentados, nós não ficaremos em pé. Portanto, nos sustente na oração de você, bem como nós, sacerdotes, necessariamente sustentamos vocês em oração, cada missa, cada terço, a liturgia que nós rezamos, o ofício das leituras, laudes, a hora nona, a hora média, a vésperas completas, que nós sacerdotes no dia da nossa ordenação assumimos, e nós rezamos com a igreja e pela igreja. Portanto, saiba que todo dia o Padre Helenildo reza por você, viu? Mesmo sem conhecer você, pelo meu compromisso com a liturgia das horas que eu rezo todo dia, nos 5 momentos diferentes, o Padre Helenildo reza por você, sem se conhecer, sem saber o teu nome. Eu digo Padre Helenildo porque eu estou falando para você, mas qualquer sacerdote, no que nós rezamos a liturgia, nós rezamos por você, porque nós rezamos pela igreja e com a igreja, porque a igreja, cada um de nós, precisamos estar sustentados o quê? Pela oração, que Jesus disse para os apóstolos: tem espírito que só sai como? Com água de sal, água de coco, porrada. Não, tem espírito que só sai com o quê? Com oração. E aqui está a chave de tudo. Aqui está a chave de tudo. Se nós quisermos nos livrar do mal, quisermos nos livrar dos demônios, do capiroto, qualquer nome que a gente quiser dar para ele, porque todo apelido é pouco por sem vergonha, é estarmos
revestido de oração. Repito, quem vive uma vida de oração, o capiroto não tem poder, nenhum, nem na unha. Mas também é verdade, se nós não estivermos revestidos de uma vida de oração, uma vida sacramental, o demônio faz um estrago. E é bem provável que você conhece pessoas que o demônio fez um estrago no casamento, na vida pessoal, na família, e estraga mesmo, que ele tem poder. Não se compara com o poder de Deus, mas tem poder. E é preciso nós tomarmos consciência disso. Para concluir esse momento, essa homilia, eu recordo exatamente em 2011, não falarei o nome da pessoa, embora já também se tornou um testemunho público, essa pessoa verdadeiramente se converteu, mas não falarei o nome, falarei só a situação. Eu e um padre, que na época éramos seminarista, hoje é padre, o padre Aldenir, lá de São Carlos, é pároco lá em São Carlos, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, num PHN, lá na Cachoeira Paulista. Nós dissemos, eu e ele: Aldenir, vamos na chácara rezar pelos jovens? E quem já foi no PHN ou assistiu, se é assim de jovem que brota até debaixo do chão, mais de 100 mil jovens, é lindo. Quando eu vejo muita gente, eu amo muita gente, quer me fazer feliz, me coloco no meio de muita gente, eu amo, fico feliz, igual pinto no lixo, feliz da vida, feliz. Aí eu para Aldenir, vamos. E nós saímos, onde tinha um grupo de jovens, a gente chegava: olá, somos seminaristas da Canção Nova, a gente pode rezar por vocês? Sim, aí rezava, tal. E a providência divina nos trouxe um rapaz, de 24 anos na época, estudante de medicina, perto ali, onde a gente chama Casa de Maria, não sei se você conhece um pouco Cachoeira Paulista e a chácara, onde tem uma capela, onde a capela da Sagrada Família, ali perto nós íamos passando, e uma missionária disse: Helenildo, Aldenir, vem aqui, me ajuda. Eu digo: meu Deus do céu, o que é? Tinha um jovem lá, oprimido pelo demônio, se tremendo todo, e tendo aquelas reações próprias de quem está oprimido pelo demônio. Quando eu vi aquilo, eu digo: epa, Aldenir, era só seminarista, temos uma missão aqui meio forte, mas vamos rezar, vamos. E a gente estava no pique ali, rezando por todo mundo. Rapaz, mas o jeito que a gente já estava, vamos pôr as mãos, vamos. Não é nós que vamos fazer, é o Espírito Santo. E começamos a rezar: liberta, cura, Senhor, tal, de forma bem carismática. Eu era bem mais carismático que hoje, olha só. Então, liberta, Jesus, tal, liberta. E começamos a rezar, como aprendemos na renovação carismática, como aprendemos na Canção Nova, e assim por diante. E a nossa oração ali era: Jesus, liberta esse jovem. Jesus, tu tem o poder, então liberta. Depois de alguns minutos rezando por aquele jovem, verdadeiramente ele foi liberto. E eu lembro a cena até hoje, já faz anos, eu lembro até hoje. Tem um banco de tipo pedra, de concreto. Esse jovem, depois de nós rezarmos por ele, ele subiu nesse banco. Traz a cadeira aqui para ficar mais fácil. Ele subiu no banco, e este jovem gritava: Jesus me libertou, Jesus me libertou. Ele não parava de gritar: Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Aí nessa hora, eu e o padre Denis só assim quieto, não falava nada e nem dizia nada. Obrigado, pode tirar, sem acidente. Jesus me libertou, Jesus me libertou. E esse jovem só sabia falar esta palavra: Jesus me libertou, Jesus me libertou. E de fato Jesus tinha libertado ele. No cenário da sua vida era um jovem que há muitos anos envolvido na droga, no contexto da medicina, foi ali com seus colegas, tal, começou a usar droga e já era um dependente, continuava estudando, mas totalmente dependente e oprimido por Satanás. Mas naquele dia
Jesus o libertou. E foi uma libertação real que nunca mais este jovem voltou para o pecado. Eu acompanho ele até hoje. Acompanho até hoje. Pelo menos uma vez ou outra, como é que está indo na missa, se confessou. Inclusive ele está envolvido com um grupo de oração agora. Para dizer isso, que realmente Jesus liberta. E uma libertação concreta. Jesus disse: nunca mais volte. Sai desse menino e nunca mais volte. E neste jovem também o demônio saiu e nunca mais voltou. Mas sabe por que ele não voltou? Porque ele se voltou para Deus. Porque também, se ele não tivesse se voltado para Deus, e o próprio Evangelho vai dizer que quando sai um, se não se volta para o Senhor, se encontra a casa limpa, arrumada, encontra mais um monte de amiguinho dele, outros capirotinhos, e volta com mais gente ainda, e o estrago é até pior. Portanto, amados irmãos, verdadeiramente o Senhor te liberte, e te libertando, se volte para o Senhor, que se você se voltar para o Senhor, o demônio não terá poder algum sobre a tua vida. Que a Virgem Maria interceda por nós, cuide de nós, para que diante das batalhas espirituais que nós enfrentamos, que a Virgem Maria esteja presente conosco. E como nós começamos a música, eu não tinha combinado nada com o ministério, mas é o mesmo Espírito, então é tranquilo. Não cante vitória o inimigo não pode cantar vitória, ele nunca vai cantar vitória, porque a vitória é de nosso Senhor Jesus Cristo, não é do demônio, a vitória é de nosso Senhor, e cada um de nós devemos tomar posse disso. Não cante vitória o inimigo, que a vitória necessariamente é de Deus. Portanto, a vitória é sobre a tua vida, sobre o teu matrimônio, sobre a tua família. A vitória é de nosso Senhor Jesus Cristo. E toma posse por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.